Porque a cada dia que nós estamos diante do Senhor, na presença de Deus, Deus faz maravilhas e quer fazer maravilhas. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Eu digo que a cada momento Deus quer manifestar o poder dele no nosso meio. Então eu digo mais uma vez para você que veio. Tem alguém que veio aqui pela primeira vez no grupo de oração? Pela primeira vez? Como que é o nome da senhora? Nilza, e a senhora? Rosa. Vamos dar uma salva de palmas para as duas irmãs. Seja muito bem-vindo, viu? Deus te abençoe. É sempre bom. Grupo de oração é isso. É rezar. É estar diante do Senhor. Vejo que tem muitas pessoas amigas aqui que me conhecem. Quem não me conhece, eu me chamo Robson. Sou dessa paróquia. Participo do grupo de oração Voz do Altíssimo. Todas as quartas-feiras. Vocês estão convidados também. É na Capela de São João Batista. Sinta-se à vontade. Estou coordenando a renovação carismática nesses 2 anos. Nessa graça de Deus. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente serve o Senhor, é uma graça, não é um peso, mas é uma graça de Deus. E hoje eu fui convidado para estar aqui colocando a palavra de Deus para vocês, estar partilhando daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, abra o seu coração, abra-se. Não tem nem esse nem aquele que já conhece. Quando nós saímos de casa e pensamos assim, eu já sei o que vai acontecer, a graça não acontece. Deus não pode fazer. Deus não pode fazer. Então dá uma olhadinha para esse abençoado ou essa abençoada que está do seu lado. Fala assim, abre o coração. Deus te abençoe. A música que o Neuci cantava é assim, né? Queremos ver sinais da manifestação do seu poder. E se você quiser ver sinais da bondade de Deus, do amor de Deus, olha para cá, eu sou um sinal da misericórdia de Deus. Talvez quem está do seu lado é um sinal. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Essa belezura, né, esse lindão ou essa lindona de Deus, é um sinal da manifestação de Deus. E muitas vezes nós queremos ver o sol parar, né, a lua, o coxo andar. Claro que isso é manifestação do amor de Deus. Mas quer manifestação maior do que o irmão vir no grupo de oração e abrir o coração e a vida transformar? As famílias se reconciliarem, o jovem largar das drogas, a menina que vivia uma vida desregrada, voltar para o Senhor, voltar para a sua família. Quer uma coisa melhor que pessoas honestas, pessoas com o coração aberto, generoso. E isso é manifestação do amor de Deus. Então eu quero convidar você e me convidar também, porque hoje Deus quer falar conosco. E quando Deus fala, Deus não quer fazer só uma coisinha no grupo de oração. Que Deus quer restaurar de dentro para fora. Hoje o mundo, ele nos tenta só nos maquiar. As mulheres que pode dizer melhor, se maqueia, e é isso mesmo, tem que se cuidar. A mulher tem que ser bonita, né? O homem também tem que ser bonito, tem que se cuidar. Tomar um banho, escovar um dente, pentear o cabelo, colocar talquinho no tênis, pode ser o tênis feder chulé. Gente, isso é verdade, né? Tem que se cuidar. Mas Deus, Ele quer nos limpar de dentro para fora. Porque nada adianta da gente perseverar até o fim, mas se a gente tiver aquelas atitudes lá de trás. A gente não largar ainda da cebola do Egito. A gente viver como escravo, a gente está no grupo de oração, está na igreja, está na Eucaristia, está no Santo Terço e está fazendo aquelas coisas lá de trás. Então Deus quer manifestar o poder dele no meio de nós, na igreja que somos nós. Deus quer fazer um convite a mim e a você. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, Ele está perto de nós. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Isaías.
É uma palavra conhecida de muitos, mas a palavra, ela se faz nova todas as vezes que nós a lemos. E quando nós nos colocamos como criança, mas ao mesmo tempo com os ouvidos atentos. Nós vamos pegar o versículo, Isaías 55. Nós vamos pegar do versículo 6 a 11. Quem não tem, quem tiver, dá uma ajudinha aí, por gentileza. Amém? Ou misericórdia? Ou acharam? Acharam? Beleza, vamos lá, versículo 6. Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Chamai por ele, agora que ele está perto. Que o malvado abandone o mau caminho, que o perverso mude seus planos. Cada um se volte para o Senhor, que vai ter compaixão. Retorne para o nosso Deus, imenso no perdoar. Pois o meu pensamento não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus. Pois tanto quanto o céu acima da terra, assim estão os meus caminhos acima dos vossos. Os meus pensamentos distante dos vossos. E como a chuva e a neve que caem do céu, para lá não voltam sem antes molhar a terra e fazê-la germinar e brotar, a fim de produzir semente para quem planta, e alimenta para quem come. Assim também acontece com a minha palavra. Ela sai da minha boca e para mim não volta sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Quero que você leia da sua Bíblia. Talvez a tradução é um pouquinho diferente, mas tudo aquilo o conceito é o mesmo. Só o versículo 6. Todos juntos, tá? Só o versículo 6. Gente, esse é um apelo de Deus para nós. Talvez vocês falem assim, mas como que eu vou buscar o Senhor se eu já estou aqui na igreja? Se eu já estou nele? Teve uma vez que eu estava fazendo um curso na fábrica, e lá o rapaz estava ministrando o curso, ele falava de um assunto, absenteísmo, que é a pessoa que falta por doença, só não é absenteísmo quando a pessoa ela sai de férias. Tirando isso, tudo é absenteísmo. Ou seja, ela vai casar, é absenteísmo. Ela fica doente, é absenteísmo. E tem o presenteísmo. Aí eu falei assim, presenteísmo é quando a pessoa está, mas a cabeça dela está no mundo da lua. Já ouviram isso? Quando ou já falaram para você, ou já falou, nossa, parece que você está com a cabeça no mundo da lua. Já ouviram? Sim ou não? Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, quando Ele está perto. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em Deus, nós estamos na presença de Deus, nós invocamos o nome do Senhor, mas a nossa cabeça está em outros lugares. O nosso coração está em outros lugares. Porque a palavra de Deus, ela é certa, ela é fiel. O Senhor hoje, nessa noite, nos faz um convite para buscar Ele de coração. E quando a gente busca, a gente encontra. A palavra também fala assim, buscai e encontrarei. Batei e vos será aberto. Pedi e vos será dado. Só que o nosso coração, essa palavra fala também no 7, que o malvado abandone o mau caminho.
Gente, muitas vezes nós que caminhamos, nós temos atitudes mundanas ainda. Mesmo nós que caminhamos, aqui eu não vou dizer quanto tempo de caminhada cada um tem, mas hoje, que hoje seja o primeiro dia do resto da nossa vida. Que hoje seja o início da nossa vida com Deus, essa vida nova que Deus quer nos dar. Talvez as pessoas, elas caminham, nem não conseguem sentir. Quando eu rezava para essa noite, o Senhor colocava no meu coração justamente isso. Quando invocamos o Senhor e não o sentimos, porque o nosso coração e comportamento estão distante da sua vontade. Muitas vezes nós queremos a graça, muitas vezes nós queremos a bênção, mas nós não queremos se sujeitar à vontade de Deus. Nós queremos fazer aquilo que nós queremos. Nós achamos que Deus demora, nós achamos que Deus não está agindo, nós achamos que o jardim do vizinho é melhor do que o meu. Nós achamos que a graça na vida do irmão é mais rápida que na minha vida. O nosso coração muitas vezes é egoísta, é sentimental. Muitas vezes nós somos vítima. Ai, que dó de mim. Ai, coitado de mim. Muitas vezes nós somos egoístas, nós queremos mais. Ainda mais quando nós estamos no grupo de oração. Essa é a dinâmica. Reza para o seu irmão. Gente, aquela oração xoxa, aquela oração assim, muitas vezes mesquinha. Porque nós pensamos assim, nossa, eu que preciso de oração, não meu irmão. Mas o que a palavra diz para nós? Há mais alegria em dar do que receber. E não é para você ficar com essa carinha triste não, tá? Porque o Senhor nos corrige ou nos alerta, porque Ele nos ama. E Ele veio para que nós tenhamos vida, gente. Eu conversava hoje com a minha esposa que muitas vezes muitos irmãos que estão em Deus, muitas vezes não experimentam da plenitude do amor de Deus, da graça de Deus. A gente se enche de outras coisas, menos de Deus. Olha o que lá em Crônicas diz para nós. Não precisa pegar não, eu leio aqui. Se então o meu povo, sobre o qual for invocado o meu nome, se humilhar, orar e me procurar e se converter de suas má conduta, eu escutarei do céu e lhe perdoarei o pecado. Restituirei a saúde da terra. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos ao coração, à oração feita neste lugar. Se o meu povo orar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo abrir o coração, se converter, muitas vezes o nosso coração está cheio de má condutas ainda. E essas má condutas, elas governam a nossa vida. Eu não vou pedir para levantar a mão não, tá? Quem que tem ciúme aí? Quem que faz fofoca? Quem que deseja a morte do irmão? Nossa, existe isso? Existe. Gente, muitas vezes a honestidade, pegar aquilo que não é meu. Robson, mas por que você está falando isso? Porque nessa noite, irmãos, Deus quer tratar com a gente de uma maneira diferenciada. Deus quer nos dar maturidade. Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos fazer sentir o amor dEle. Incendeia, Senhor, a sua igreja, e Deus quer fazer isso, Deus está fazendo. Você pediu. A palavra de Deus,
É esse fogo que vem incendiar o nosso coração e vem queimar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que nos atrapalha. E no versículo 8, diz assim: pois o meu pensamento não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus. Oráculo do Senhor. Nós precisamos aprender a se colocar e a se abandonar nas mãos de Deus. Não é colocar nas mãos de Deus aquilo que nós precisamos fazer, mas ao mesmo tempo colocar a minha esperança e trabalhar para isso. Às vezes nós pedimos a bênção de Deus e nós acolhemos a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela fica, Deus libera a gente. Deus age no improvável. É interessante que a palavra de Deus, se a gente for ver o Antigo Testamento, e os judeus, eles têm essa tradição, dessa confiança. Se a gente for íntegro, se a gente abrir o coração, se a gente se humilhar, se a gente rezar, se a gente acreditar, é infalível, Deus faz. Deus faz. Diz que aquele povo que estava marchando lá quando o mar se abriu, o mar não se abriu, segundo a tradição, né? O mar não se abriu para eles passarem. Na medida que eles avançavam diante do mar, o mar se abria. Por quê? Porque eles tinham confiança no Deus que fez o céu e a terra. Muitas vezes nós não somos amigos de Deus. Nós temos Deus distante, sendo que Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. E nós temos um Deus distante, não um Deus amigo. Não um Deus que cuida de mim, não um Deus que se importa comigo. Nós tratamos Deus como nós tratamos o nosso amigo. Muitas vezes a gente é magoado, a gente magoa, e a gente pensa que Deus é a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, Deus, Ele se importa comigo e com você. Dá uma olhada para quem está do seu lado, fala: Deus se importa com você. Deus se importa com a sua vida. E eu coloquei aqui também: precisamos ser amigos de Deus para estar afinado com o pensamento e o caminho de Deus. Porque se a gente for amigo de Deus, a gente vai conhecer os pensamentos de Deus. Grupo de oração não é só quem está aqui à frente que reza, você reza também. Você reza. E ao mesmo tempo, o fato da gente ter um Deus distante, um Deus castigador, um Deus que nós ouvimos dos nossos pais: nossa, se eu não rezar hoje, o negócio vai ficar feio comigo. Aí eu tropeço, nossa, porque eu não rezei. Aí eu bato o dedo, nossa, porque eu não rezei. Nós temos essas coisas no nosso pensamento. E nós não tratamos Deus como amigo. Nós não tratamos Deus que Ele está perto de nós. Lá em João 15, o que a palavra diz para nós? Se você quiser pegar, pode pegar. João 15. O que a palavra diz para nós?
Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo que ouvi de meu Pai. E a palavra de Isaías fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas, gente, se a gente for amigo de Deus, esses pensamentos, Deus com certeza vai colocar no nosso coração. Sábio é aquele que escuta e não fecha o coração. Lá em Provérbios fala lá, tolo daquele que ouve uma sabedoria, uma repreensão e não gosta. Tolo daquele que fecha o coração para a sabedoria, procura sabedoria. E hoje aquilo que Deus está falando para nós é sabedoria, gente. Deus está falando para nós, olha, eu conheço vocês. Eu sei a intenção de vocês, do coração de vocês. Mas é preciso tudo aquilo que está no coração de vocês, a começar por mim, que mude a nossa conduta, nosso jeito de falar, nosso jeito de proceder, a nossa educação, a nossa honestidade, a nossa santidade, a nossa misericórdia. No versículo 11. Assim também acontece com a minha palavra. Ela não sai da minha boca para mim e não volta sem produzir seu resultado, sem fazer aquilo que planejei. Muitas vezes, como eu dizia, nós não experimentamos isso, a promessa de Deus, porque a palavra de Deus é recheada de promessas. Por que ainda que nós não saboreamos ou não experimentamos das promessas de Deus? Porque o nosso coração está cheio de outros deuses. Porque o nosso coração está cheio de outras coisas. Por isso que muitas vezes nós não experimentamos das premissas de Deus. Nós ouvimos falar, gente. Nós olhamos a palavra de Deus e falamos, nossa, eu queria ser igual a Abraão. Nossa, eu queria ser igual Pedro. Nossa, eu queria ser igual Maria. Mas você pode ser igual Maria. A única diferença de Maria, a única diferença de Abraão, de Isaac, com a gente, é porque eles deram o sim definitivo. E nós damos o sim hoje, daqui a pouco nós não damos o sim mais. Nós não pagamos o preço. E o que mais nós falamos é assim, ó, eu quero graça. Eu quero bênção. Mas ao mesmo tempo, o que Deus pede de nós é um coração novo, irmãos. É um coração quebrantado. É um coração de criança e um coração sensível à graça de Deus. Lá em Gálatas, fala dos frutos da carne e os frutos do Espírito. Pega comigo, por favor, por gentileza, Gálatas 5. E a palavra fala assim, versículo 16. Eu vos exorto, deixar-vos sempre guiar pelo Espírito. E nunca satisfaçais o que deseja uma vida carnal. Pois o que é da carne, pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne.
são o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Sempre, se porém sois conduzido pelo Espírito, então estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, ira, intriga, discórdia, facções, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. Olha quanta coisa. Muitas vezes o nosso coração está impregnado dessas coisas. Dentro de nós há uma luta entre o homem velho e o homem novo. Depende de quem a gente está alimentando. Se a gente alimentar um homem velho o dia inteiro, ele vai ficar forte, mais forte do que eu, muito mais. E aí a gente vai tendo atitudes lá de trás. A gente já vai ficando distante da graça de Deus, distante dos irmãos, distante do grupo de oração. Aquela promessa de Deus que está lá para a gente buscar Ele, porque lá no comecinho da palavra, Ele fala assim: olha, vocês que têm sede, vem beber água. Vocês que têm fome, vem comer. Não precisa de dinheiro. Mas para a gente experimentar essas graças de Deus, a gente precisa estar com o coração vazio. Muitas vezes a gente fala: vem Espírito Santo, vem. Mas como que ele vai vir? Como que ele vai encher algo que já está cheio? Se um copo está cheio de água, não tem como eu encher de outra coisa, porque ele já está cheio. Mesmo se o copo estiver vazio, ele está cheio. Amém ou não? Está cheio de ar, né? Está cheio de ar. Aparentemente está vazio, mas ele está cheio de ar. Então muitas vezes a gente precisa desvencilhar dessas coisas do nosso coração. Como que hoje os cristãos precisam dar testemunho nisso? Às vezes a gente perde a graça, facinho. Nossa, Robson, hoje o grupo de oração está a palavra. Gente, Deus, Ele tem uma tratativa com a gente, porque Ele nos ama. A palavra é bem clara. Olha, converte seu coração. Converte seu coração. E conversão é isso. Eu estou indo para um caminho, de repente, eu mudo de direção. Eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu quero convidar você a ficar em pé. E quando a gente quer alguma coisa, nós precisamos ter disposição. Disposição para pedir. Disposição para receber. Disposição para querer esse novo. E diga para quem está do seu lado: você quer vida nova? É muito simples, né? Fala para o irmão do lado: você quer vida nova? Aí você olha para ele: eu quero, né? Dá até um sorriso: eu quero. Mas esse eu quero não pode ser ao sabor das ondas, não pode ser na empolgação. É algo sério, gente. É algo sério. Fecha um pouquinho os seus olhos, coloca a mão no seu coração, e eu faço essa pergunta para você agora: você quer essa vida nova? Não precisa responder, mas fala para você mesmo. Seja sincero.
Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Deus é justo e fiel para nos dar essa vida nova, nos dar essa graça do Espírito Santo. Mas é preciso que o nosso coração esteja vazio. Em Gênesis, no comecinho de Gênesis, Deus usa a palavra para criar todas as coisas. E nós somos imagem e semelhança de Deus. A palavra fala assim: o verbo se fez carne. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua boca e começar a colocar para fora tudo aquilo que muitas vezes há no seu coração, que durante essa colocação foi despertando em você. Talvez você falou assim, pensou assim: nossa, mas não tem nada a ver com a minha vida, eu estou vivendo uma vida boa. Nossa, mas eu não estou pecando, por que ele está falando isso? Nossa, eu estou na igreja, eu estou buscando o Senhor. Irmãos, se você está buscando o Senhor, louvado seja Deus, mas abra sua boca e fala: Senhor, eu quero te buscar, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te experimentar, eu quero ter esse encontro pessoal, Senhor, na minha vida, na minha intimidade, na minha casa. E se o seu coração está cheio dessas coisas, de maldade, de fofoca, de inveja, de dispersão, mas ao mesmo tempo, irmãos, aquebranta o coração, não fica resistindo à graça, não fica resistindo. Se a palavra hoje foi colocada, é porque o nosso coração precisa. Não deixe a graça passar agora. Talvez você está com sono, talvez você viveu um dia hoje agitado, mas eu quero convidar você agora a se abrir à graça de Deus e aproveitar esse momento. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa se encontrar. Talvez você não tenha muitas palavras, mas vai dizendo assim: Senhor, misericórdia, Senhor, piedade. Eu quero a sua graça, eu quero a sua presença, Senhor. Eu quero que o meu coração se esvazie, Senhor, da maldade, da inveja, da fofoca, do espírito de morte, Senhor. Porque eu quero ver a sua graça, Jesus. Eu quero se encher do Espírito Santo. Vai rezando, irmãos. A oração é para os corajosos. E ao mesmo tempo, a oração é para os simples. Aquelas pessoas que não querem entender, mas ao mesmo tempo, deseja a presença do Deus vivo. E vai dizendo: Senhor, eu tenho certeza que nesse momento agora vem cansaço, vem dor na perna, vem abrição de boca. Mas ao mesmo tempo que nada disso tire a graça, tire o foco. O foco nosso é a presença de Deus. E vai rezando, reza. Permita agora, não reze em língua agora, reza com a sua voz. Reze com a sua voz, insista agora. Mesmo que você não tenha muitas palavras, como eu já disse, mas vai dizendo assim: Senhor, eu quero a sua presença, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha pequenez, Senhor. Mas eu quero, Senhor, a tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, ser lavado pelo teu sangue. Eu quero ser lavado, Jesus, pela água pura, Senhor, que cai sobre mim agora. Sim, Jesus, que a água do meu batismo, Senhor, possa vir lavar o meu coração, Senhor. Eu quero mesmo, Senhor Jesus, renunciar, Senhor, tudo aquilo que eu já vivi, Senhor. Renunciar fofoca, Senhor. Renunciar mentira, Senhor. Renunciar pornografia, Jesus. Renunciar, Senhor, a falta de santidade, Senhor. Eu quero renunciar, para que a tua palavra seja verdade na minha vida, Jesus, porque eu não quero nessa noite, Senhor, ficar aqui, Senhor, só olhando ver a banda passar, Senhor. Sim, Jesus, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos, coloca a mão em quem está do seu lado agora. E vai colocando, como aqueles dois amigos, que pegou aquele homem na maca e levou diante de Jesus. Porque ele sabia que Jesus tinha poder para curar.
porque ele sabia que Jesus era a vida, a verdade, a ressurreição. Vai apresentando esse irmão agora para Jesus. Vai rezando, vai pedindo, vai falando: Senhor, eu apresento esse meu irmão, essa história, essa vida, esse coração machucado, esse coração muitas vezes, Senhor, quebrado nesta noite, Senhor, sem esperança, sem motivação para caminhar. É isso mesmo, Senhor. Ouve o clamor da tua igreja, Jesus. Passeia no meio de nós, Senhor. Passeia no meio de nós, Senhor. Vem curar os nossos corações. Vem converter, Senhor. Do que adianta, Senhor, nós termos a bênção, a prosperidade, Senhor, mas se nós não tivermos a Ti, Jesus, e nós queremos a Ti. Sim, Jesus, nós queremos a Ti, Jesus. Por isso nós queremos apresentar a cada irmão no Teu coração, Jesus. Toda a resistência, Senhor, que existe no nosso meio ainda, Senhor, mas que nesse momento seja quebrada em Teu nome, em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Senhor, seja libertação para cada um de nós, Senhor. Sim, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. E se te falta a palavra, irmãos, ora no Espírito agora. Ora, mas ora para valer. Ora como você estivesse orando para você. Ora agora com carinho, com amor, com fé. Vai imaginando você na frente de Jesus, entregando esse irmão. Seja a boca de Deus, o oráculo de Deus. Oria la lavalaria la lavalaria la lavala. Queria la lavalaria la lavalaria la lavalaria. Oria la lavalaria la lavalaria la lavalaria. Queria la lavalaria. Reza com carinho. Reza pedindo a graça da conversão, o batismo do Espírito Santo. Nessa oração no Espírito, peça o batismo do Espírito Santo. Que esse irmão seja batizado no Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós já nos entregamos, Espírito Santo. O nosso coração, nossa mente já está vazia. Vem sobre nós. Preenche todos os espaços vazios, Espírito Santo. Vem dar a cada um de nós amor, Espírito Santo. Amabilidade. Alegria. Paz. Paciência, bondade, mansidão, Espírito Santo. Manifesta no nosso meio os frutos. No nosso coração. Xiriria la lavalaria la lavalaria. Oria la lavalaria la lavalaria la lavalaria la lavalaria la la. Quiriria la lavalaria diria la lavalaria la lavalaria la lavalaria la. Oria la lavalaria la la. Quiriria la lavalaria. Xiriria la la. Oria la lavalaria. Quiriria la lavalaria. Quiriria la lavalaria la la. Amém. Traça o sinal da cruz sobre a fronte desse irmão. Fala: Deus te abençoe. Dá um abraço gostoso nesse irmão. Isso. Levanta seus braços bem alto.
mais alto que você puder. Se você quiser, claro. Você não é obrigado. Nós somos livres. Nós somos livres. Jesus nos libertou. E diga assim comigo: Jesus, eu abro o meu coração para o teu amor. Eu abro o meu coração para a alegria. Eu abro o meu coração para a paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Eu preciso, Senhor, desses frutos do teu Espírito Santo, porque eu sou filho teu, eu sou filho de Deus, e eu quero estar perto, porque Deus está perto do meu coração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela tua compaixão. Amém. Amém. Amém.